Olá, Olá, Isabela. tudo Hoje quem bem? estaria aqui era a Érica, mas ela tomou a vacina e aí teve Graças uma a Deus. respostinha, graças a Deus. Melhor reação do que a Covid, né? Exatamente. Então, vamos todos nos vacinar Sim, para voltar ao novo normal, né? sim. Seja bem-vinda, Isabela. A casa é Obrigada. sua. Eu fico muito contente, eu vibro muito sempre que eu vejo os jovens, né, espírita no movimento, né, sempre ativos, sempre buscando novos projetos. Recentemente, agora, inclusive, a gente participou até de uma live também, do projeto do Sou Jovem Espírita, muito bacana. E é isso, a casa é sua, seja bem-vinda. Dessa vez virtual, espero que bem próximo, né, pessoalmente, fisicamente. Mas é isso, você vai nos trazer hoje um tema Caminhando com Jesus. Fica à vontade, a casa é sua. Obrigada, muito obrigada. Felicidade estar aqui com vocês. E exatamente, é muito importante, né? A juventude. É muito importante estar nessa tarefa. E muitos conclamam, né? Muitos tarefeiros do espiritismo, do cristianismo, sempre conclamaram o trabalho com a juventude. E isso sempre foi muito importante para a continuidade, né? E também para o trabalho E agora. o E futuro, né, da doutrina, né, são jovens. exato. E o presente tem sido muito com eles também. E isso é muito importante. E a gente vem, inclusive, estudando muito o espiritismo nascente, né? No século XIX, e a gente vê que apenas se tivesse tanto trabalho de evangelização, e eu sei que vocês fazem aí na casa de vocês, inclusive eu já fui aí ver, e o quanto poderia, talvez, na França ter tido mais continuidade, né? Se tivesse tido esse trabalho com a juventude, com as crianças, que a gente tem tido esse carinho aqui no Brasil, com o espiritismo. E aí a gente vai falar sobre Jesus, né? Esse que é modelo e guia, que a gente tem tanto carinho, que a gente tem tanto amor e que a gente tem que ter a disciplina de seguir seus passos e de vivenciar seus ensinamentos. Estudando muito a doutrina, a gente percebe que Alcione, a gente tem muito carinho pelo livro de Renúncia de Chico Xavier, né? Pelo Espírito Humano. E Alcione é um dos grandes exemplos para a gente de uma criatura que de fato vivenciou o amor e o amor sacrificial, que ela desceu das esferas superiores para vir à Terra e vivenciar esse amor do Cristo. E ao longo do livro, ela vai nos dando muitos ensinamentos sobre o estudo do Evangelho e sobre a vivência do Evangelho, de alguém que vivenciou de fato. Então, ela vai nos dar isso é muito pertinente para todos nós que estamos aí nos estudos do Evangelho, né? Seja ESE, seja NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que tem vários pelo Brasil, e por aí vai, que é que ela vai dizer de alguém, tanto que foi ensinada por Emmanuel, né, enquanto padre Damiano, naquela encarnação do século XVII, e a gente vai ver esse grande esforço desse espírito. Ela vai dizer que a mensagem do Cristo ela tem 4 passos. E às vezes a gente lê, acha bonito, repete, mas não se detém tanto nesses 4 passos. Que ela vai dizer que precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Isso é muito profundo. E quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que isso é de fato muito profundo. Porque a gente conhece, de fato, precisa conhecer, precisa ler os textos, e a doutrina espírita tem nos dado muitos conhecimentos para a gente, de fato, ir adentrando aos textos e entendendo cada vez mais, mas precisa meditar, e aí o conhecimento intelectual, e aí o saber, mas o saber só não vai, tanto que a gente vê Emmanuel várias vezes falando disso, inclusive no prefácio de Alvorada Cristã, que é de Neio Lúcius, o prefácio é escrito por Emmanuel. E lá ele vai falar para a gente algo muito importante sobre o saber, que serve como inclusive um alerta para todos os que gostam de livros ou intelecto, que saber não basta. Instrução e educação é apenas o primeiro passo para adentrar na sabedoria do espírito.
na lapidação do coração. Então, tem que ter a meditação, que vai na instrução e na sabedoria, mas tem que ter o sentimento. E para isso, Paulo de Tarso, ele fala para a gente sobre o sentimento em uma de suas cartas, que ele vai dizer para a gente: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Como se estivesse dizendo para a gente que a gente não está renovando no modo de sentir. Que a gente tem reproduzido muito os nossos mesmos padrões. Que a gente não tem sentido a mensagem do Cristo. E talvez por isso mesmo que a gente tem reproduzido os mesmos atavismos, os mesmos comportamentos ao longo do tempo. A gente não tem entendido de fato a mensagem do Cristo, porque é amor, e amor é sentimento. E aí a gente lembra da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando no capítulo 13 ele vai falar muito do amor, e todo mundo conhece porque virou até música. Mas é muito mais profundo quando a gente destrincha. E a gente tem grupos de estudo que a gente tem conversado muito sobre a carta de Paulo aos Coríntios, à luz do Espiritismo. E a gente tem visto o quanto é mais profundo do que a gente consegue conceber. E às vezes a gente pega essa carta e vai vendo, destrinchando, comparando com vida e encarnações de espíritos que a gente conhece, como o próprio Emmanuel, que ele vai falar para a gente sobre sua encarnação como Publius Lentulus e como Nestório, quando ele diz que o amor, que a gente pode falar a língua dos anjos e dos homens, mas se não tiver amor, né, é como o metal que soa, como o sinutitine, todo mundo conhece, mas ele vai além, ele vai falando que não, e isso daí é muito forte, que mesmo se a gente desse nosso corpo, né, se a gente fosse queimado, se a gente fosse martirizado, se a gente estivesse lá no primeiro século e a gente tivesse se martirizado sem amor, sem o sentimento, pra gente isso não teria tido a mesma importância. E aí tem um escrito de Emmanuel, agora eu não lembro em qual livro de Chico tá, mas que Emmanuel vai falar que demorou muito tempo para que ele conseguisse testemunhar pelo Cristo com o mesmo sentimento que Lívia, que a gente vê lá em Há 2000 anos. E a gente faz, mas ué, 50 anos depois a gente vê ele como Nestório, morrendo pelo Cristo, dando sua vida por amor. E a gente pensa que é com o mesmo sentimento. E aí ele diz que demorou muito, ainda demorou que ele viesse como Padre Manuel da Nóbrega, e depois como Padre Damiano ele já chegou a um grau mais de sentimento. Então a gente vai entendendo que às vezes a gente faz muito, mas a gente ainda não se renovou pelo sentimento, a gente não tem amado pelo sentimento. E aí o próprio Emmanuel, ele comenta num texto, Modo de Sentir, falando sobre isso, que muita gente tinha morrido na cruz ao longo do tempo, mas apenas Jesus conseguiu morrer na cruz daquela forma, que ressignificou tudo pra gente, sobre sacrifício, sobre amor, sobre testemunho, sobre paciência e resignação, tudo que a cruz pra gente simboliza. E aí, a vivência, que a mensagem do Cristo precisa ser vivida. E a vivência é o ponto que todos nós precisamos chegar, né? Que a gente está tentando e a gente vai andando e a gente vai caindo com os obstáculos. E aí a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso, um pouquinho dessa tentativa no estudo do Evangelho, que a gente tem que tentar sentir e viver, conhecer e meditar. E Alcione vai muito colaborar com a gente nesse sentido, nessas renúncias constantes que a gente tem que fazer para a edificação do reino de Deus, que é sobretudo interna. Um momento. À vontade. E aí, no prefácio de Caminho, Verdade e Vida, que é quando Emmanuel começa para a gente a destrinchar esses estudos, né, dos pequenos trechos, né, do Evangelho, dessa série dele, ele vai falar para a gente algo muito importante sobre a questão do caminhar com Jesus e de ter Jesus como roteiro.
Ele vai dizer que Jesus é, de fato, o que a gente muito conhece, né? O caminho, verdade e a vida, que ele mesmo fala no Evangelho. E vai dizer que sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio. E essa questão do verbo do princípio é interessante que a gente só vem entender de verdade com a doutrina espírita. É tanto que a gente vê no Consolador e Emmanuel, perguntaram, né, a Emmanuel, aquele livro de perguntas e respostas com Emmanuel, e na terceira parte perguntam a ele o que é que quer dizer no Evangelho, aquele do princípio havia o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E aí ele vai explicar que o verbo seria Jesus, que desde o início estava com Deus, estava na formação dos mundos, e aí a gente tem todo a caminho da luz, a gente tem toda a Gênese, a gente tem todo esse cabedal, né, que o Espiritismo tem nos dado para conhecer e entender essas escrituras e vivenciar. Então a gente vê em Jesus mais do que apenas o profeta ou um profeta que vem nos dar o conhecimento, mas de fato o que estava desde o princípio, de milênios, não só há 2000 anos estava aqui, mas desde a formação que está nos acompanhando e a gente caindo, e como aquele irmão mais velho que como avançou mais, volta para nos auxiliar. Como muitos outros que têm voltado para nos auxiliar, porque a gente ainda está aqui no nosso nível evolutivo. E esse é o movimento natural. Assim como nós, no nosso nível evolutivo, temos que também voltar e dar as mãos aos que precisarem de nós. E aí ele vai continuar e vai dizer que, entretanto, apesar disso tudo, sempre tardios, porque a gente está tardando realmente, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. E aí Emmanuel dá um sentido maior para isso, que a gente tem de fato desprezado o caminho, tem de fato desprezado os convites que têm sido feitos, porque algo que é muito refletido, né? E várias outras pessoas falam, inclusive, ao longo dos estudos e das reflexões, é que muitas vezes a gente reclama que a gente não está sendo convidado pelo Cristo como Paulo de Tarso, né? Que Paulo, o próprio Emmanuel fala no prefácio, né, de Paulo Estevão, que esse ano está comemorando 80 anos do prefácio de Paulo Estevão, que foi escrito. Emmanuel, toda vez que terminava o livro, ele escrevia o prefácio. E aí ele fala no prefácio exatamente disso, que muita gente reclama que não obteve os favores, que Paulo de Tarso poderia, no caso, como Saulo, tido obtido favores, né, quando Jesus aparece para ele e o convida. Mas que, na verdade, qual de nós está no mundo sem ministério divino? E quando ele fala isso para a gente, isso é muito importante. Dizendo, inclusive, que não só qual de nós está no mundo sem ministério divino, como que nós recebemos constantemente convites. Uma palestra é um convite, um irmão é um convite. E, inclusive, Alcione, gente, Alcione, para mim, é Deus no céu, Alcione na terra. A Alcione é um grande exemplo. E a Alcione, ela estende para a gente um pouco desse sentido, dizendo que, sim, que dentro do lar, que lá é um santuário, é o primeiro santuário, ela vai dizer, Renúncia é um livro para quarentena, eu acho, que ela vai chamar exatamente para a vivência no lar. E dizer que, inclusive, um companheiro difícil é um convite para a paciência, para a resignação, uma doença é um convite. Todo momento, Jesus está nos convidando, Deus está nos convidando. Um livro. E por aí nós estamos a todo momento recebendo convites da vida. Podem ser indiretos, Jesus não está aparecendo na nossa porta, mas é como se fosse. Só de ter conhecido o Evangelho é um convite. E aí, quando a gente vai falando sobre caminhar com Jesus, a gente sabe que tem caminhos. E a Amélia Rodrigues, ela tem um livro, Pelos Caminhos de Jesus. E que ela vai dizer que na Terra, todo mundo está seguindo por um caminho diferente, né? Tem alguns que vão seguindo pelos caminhos dos vícios, pelos excessos.
outros vão seguindo pelos caminhos dos crimes, outros pelos caminhos que não sabem para onde estão indo, só ignorantes de para onde estão andando. Não sabem para onde vão e estão andando porque a gente sempre está indo. E aí ela vai, mais à frente nesse texto, que é no prefácio do livro, ela vai dizer que mas quem seguir com Jesus vai encontrar a meta central da vida, que seria a felicidade integral. Mas a gente não pode pensar, e aí é sempre o símbolo da cruz que vai surgir em todas as conversas, em todos os estudos, quando falamos de Jesus, é que o nosso mestre foi crucificado. Então a gente não pode olvidar que também nós teremos nosso testemunho, nosso próprio testemunho de sacrificar também nosso orgulho, sacrificar nossas vaidades e também o sacrifício de poder trabalhar por ele, pela edificação do reino. Também tem isso em renúncia, esses convites. E o próprio Emmanuel, ele bate muito nessa tecla. E isso é muito importante. Tanto é que há um texto de Emmanuel chamado Sois Luz, em que, vou até olhar aqui, que não encontrei, mas Sois Luz, ele vai comentar quando Jesus fala, vós sois luz do mundo, para todos os discípulos. E quando a gente se propõe a seguir o Cristo, a gente se propõe a ser de fato discípulo. Então, em vez de ser como as turbas que vão, conhecem o mestre, que é um benefício, ou seja, tô doente do corpo, mestre me cura, obtive a cura, vou embora, como era o comportamento das turbas, ou mestre, tô muito mal, na minha casa tem um problema, como Joana de Cusa, que foi para Jesus dizendo, meu marido não me compreende, tenho isso e aquilo, e poderia obter um consolo, poderia obter uma cura ali momentânea para aquela encarnação e aí vai embora, não segue. Ou podemos ter o comportamento do discípulo, que é aquele que vai para o mestre procurando não só apenas o pão material, não apenas o que seria esse consolo material, essa cura material, mas o pão da vida que ele nos dá, essa água da vida que ele também nos oferta, para que nunca mais tenhamos sede. E daí é a felicidade integral, que não é a alegria do mundo. E aí, por isso que a gente fala da questão sempre do sacrifício. Porque nesse mesmo texto, Emmanuel vai dizer, olha, aos discípulos, Jesus disse no Sermão do Monte, né, no capítulo 5 de Mateus, vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. E que luz ilumina sem gastar a si mesmo, que candeia ilumina sem que gaste um pouco óleo. E por aí vai. E aí ele fala uma fala que é muito importante, que é que cristão sem senso de sacrifício é como lâmpada morta no santuário do Evangelho. E essa fala é forte. Falar sobre sacrifício e sobre crucificação não era só difícil há 2000 anos. Hoje em dia, às vezes, ainda é difícil, né? Quando se fala em sacrifício, em renúncia, mas a gente está aprendendo cada vez mais. Tanto que esses dias a gente teve um estudo da juventude que a gente, semanalmente, a gente tem um grupo de estudo que é Paulo de Tarso. E aí todas as segundas-feiras a gente está reunido e numa dessas semanas, faz 2 semanas, a gente estava falando sobre sacrifício. No Livro dos Espíritos, que é o estudo do Livro dos Espíritos, a gente faz como se fosse um miudinho do Livro dos Espíritos. Miudinho é uma forma de estudar o Evangelho, que a gente tem nos NEPs, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e a gente está basicamente fazendo isso com o Livro dos Espíritos, esmiuçando as questões e tudo mais. E aí a gente começou a falar sobre a questão do sacrifício. E aí uma amiga, ela fez assim, sacrifício eu acho uma palavra muito forte. Não, para mim não dá, prefiro renúncia, alguma coisa assim, mas eu não acredito nesse sacrifício. E aí eu tava lá, inclusive tinha chamado nesse dia meu melhor amigo pra lá,
E ele também gosta muito do tema do sacrifício, porque ele está sempre permeando tantos textos do Evangelho, como o próprio Emmanuel, está sempre nos textos da codificação, abnegação, devotamento. A gente vê permeando grandes missionários e as criaturas que conseguiram, de fato, renunciar a si mesmo para seguir a Jesus, que é o que a gente está tentando aprender para fazer, né? Para conseguir caminhar com o Mestre. E daí o caminhando no gerúndio. Porque a gente tem que começar e continuar, porque às vezes a gente começa e para. E porque somos, né, planeta de provas e expiações, e não é fácil. Tem até uma fala de Chico, que ele disse que Emmanuel disse assim para ele, que na tarefa da seara cristã, seara espírita, começar é fácil, continuar é difícil. Agora, concluir é crucificar-se. E a gente vai, quando observa as vidas desses grandes missionários, e novamente, quem está no mundo sem ministério divino, diz Emmanuel pra gente, as vidas de todos eles foi permeado quando conclui, é uma crucificação de si. Porque soube esquecer a si mesmo para aceitar a vontade do Pai Celestial. Então é sempre um renunciar a si mesmo, não como às vezes a gente vê, de não se amar, e novamente tem que amar a si mesmo, mas é renunciar às suas vontades, renunciar a tudo isso para poder aceitar a vontade do Pai Celestial, que sempre deve falar mais alto. Novamente, o maior exemplo para mim disso tudo vai ser Alcione, que soube fazer isso como ninguém. E aí, como ninguém não, a gente tem vários, mas que vem à mente, assim, de sacrifício, renunciar à sua vontade, que dá um grande exemplo, vem muito ela. Rapidinho. E aí, nessa conversa, nesse estudo, a gente conversando com essa amiga, e esse grande amigo meu, ele puxou exatamente um texto que a gente vinha conversando, que é quando Jesus fala com Maria Madalena, no capítulo 20 de Boa Nova. Porque, assim, quanto mais a gente vive, gente, quanto mais a gente tem caminhado na vida, a gente tem percebido que esses livros não bastam ser lidos uma vez. A gente lê uma vez, a gente se emociona, a gente lê de novo, a gente consegue aprender alguma coisa, mas a gente tem que continuar, porque tem camadas que a gente não vê. Pelo menos comigo tem sido assim, e eu vejo que outras pessoas também. Esses livros, pelo menos os codificados que eu tenho visto por Chico, eles são de uma profundidade tremenda que ler uma vez não é suficiente. Porque a gente vai lendo, vai aprendendo, vai tentando aplicar e vai vendo outras coisas que a gente não tinha visto antes. E aí, nesse capítulo 20 de Boa Nova, Jesus vai falar algo muito importante pra gente. Se a gente for pensar nisso, que Emmanuel diz pra gente, se a gente está tentando caminhar com Jesus e, novamente, toda essa conversa aqui se justifica na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual guia e modelo que Deus deu à humanidade, né? Para servir para a humanidade. E aí os espíritos, a espiritualidade superior diz Jesus, mas não apenas Jesus. Vê de Jesus, ou seja, observa a sua vida. Vê o que ele fez. A gente vai ter que trilhar o mesmo caminho, né? A gente tem que ver como um roteiro, como um guia, como um exemplo que vai nos conduzir a Deus, que vai nos guiar a Deus. É tanto que Paulo diz, prossigo para o alvo. Né? Ele sabia que ele estava indo. E a gente vê pela própria vida de Paulo que ele soube testemunhar muito bem. Pai deu uma palestra aqui, né? É um dia desse, semana retrasada, e ele trouxe um texto que eu vi que é o Mãos Limpas, e que nesse texto vai falar muito sobre isso. O quanto custou a Paulo para que ele limpasse suas mãos. E a gente se pergunta o quanto vai nos custar para nós limparmos nossas mãos, para sermos instrumentos também de Deus. E quanto mais a gente vai ver nos ensinos da espiritualidade, está nos conclamando a isso também, a essa limpeza das mãos.
E aí tem uma fala de Paulo em Paulo e Estevão, que até pergunta ao pessoal assim: quereis o Cristo sem testemunho? Por dentro todo mundo deve ter respondido sim, mas a gente sabe que tem que testemunhar por amor a ele. E aí, nessa conversa com Madalena, aqui, capítulo 20 de Boa Nova, Jesus vai falar exatamente sobre essa caminhada pela porta estreita. Então, não é que seja um convite a procurar o sofrimento, mas é que, normalmente, quando se passa pela porta estreita daqueles que estão tentando vivenciar o evangelho, normalmente, no mundo em que a gente está, se fosse um mundo sem ser provas e expiações, talvez fosse mais fácil. Mas como o próprio Jesus diz assim, o mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Então, como o mundo, ele de fato, ele viciou todas essas fontes de redenção, quando a criatura ela tenta de fato se redimir, ela tenta de fato tomar esse caminho que é com Cristo, ela acaba tomando, são sendas muito difíceis, são portas muito estreitas. E aí ele fala algo que a gente acaba refletindo muito, toma muito para si, que ele vai dizer que geralmente um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. E aí ele diz que aos que amam os que lhe pertencem, ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. Ou seja, não está estendendo a família universal, aquele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E, novamente, o Deus sobre todas as coisas já é o central, porque quando se ama a Deus, ama toda a criação divina, e aí o próximo, a natureza, os animais, toda a criação. E aí ele vai dizer: o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. E vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Novamente, é uma porta estreita, é um difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige, aí a gente lembra muito da carta de Paulo. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição. E novamente a gente vê na codificação Kardec falando sobre abnegação e devotamento, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E aí ela vai perguntar, mas só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E aí ele vai dizer que somente o sacrifício contém o divino ministério da vida e que viver bem é saber imolar-se. Então, com todos esses ensinamentos de Jesus, a gente sabe como é difícil sempre para... Quando a gente vê, por exemplo, a história de Chico, por muito amar, por muito tentar seguir essa porta estreita, ele sofreu. Ele carregou essas cruzes, né? Essa cruz que tem que ser carregada todo dia. E aí ele segue também falando sobre isso nesse capítulo, então vale a pena ser lido e relido várias vezes. É um capítulo muito bonito. E às vezes a gente... Mostra o livro, Isabelle, para quem quiser ler. Sim, Boa Nova. Já é muito conhecido, né? Sim, é o capítulo 20 de Boa Nova. Eu pensei que eu tinha falado, desculpa. É o capítulo 20 de Boa Nova, Maria de Magdala, esse capítulo, esse texto. E aí, a gente acaba se perguntando também o que a gente tem feito do Cristo. Porque, que é um texto até de Emmanuel. Porque Emmanuel, ele faz uma coisa muito interessante com
o Evangelho, que fala dos personagens, e aí é uma fala de Pilatos, que passariam despercebidas, ele pega e destrincha, e comenta e leva para a nossa vida. E aqui ele faz a mesma coisa, que no caso, ele vai pegar essa fala de Pilatos e vai perguntar, que ele fala assim, que farei então de Jesus, o Cristo? E aí ele pergunta pra gente, né? Ele coloca de uma forma que a gente se pergunta, que fazemos do mestre, né? E a gente se pergunta, caramba, o que estamos fazendo do mestre? O que estamos fazendo de Jesus? Em nossa vida mesmo, em nossa vivência. Se a gente está usando como um guia modelo, se a gente está usando como um caminho a ser vivido, se todo dia a gente lembra, se todo dia a gente tem essa dificuldade de alguém me alguém me tratou mal, vou perdoar, olhei para alguém, não vou julgar, né? Porque isso é um sacrifício, isso é uma forma de testemunho. Alguém dá uma face, você mostrar a outra, isso é uma forma de testemunho. E é muito bonita. É um esquecimento de si, inclusive. Falar uma palavra amiga, saber silenciar. Gente, o quão bonito é saber silenciar, né? Porque Jesus, ele tem nos ensinado no Evangelho, por isso que o estudo do Evangelho ele é tão importante. E que a doutrina espírita, ela tem nos facultado tantas luzes. Porque Jesus, ele nos ensina em cada gesto seu. Quando ele fala, quando ele não fala, quando ele senta, quando ele se abaixa, quando ele levanta para dar um ensinamento, quando ele sobe no monte, quando ele desce do monte. Tudo isso são ensinamentos, porque os ensinos do Evangelho têm vários simbolismos, tem vários significados, nada ali foi colocado por um acaso. É por isso que cada versículo, e a própria Alcione fala nisso, que cada versículo, ele dá pra gente destrinchar e passar muito tempo ali. E aí, posso falar, exemplo de algo que aconteceu essa semana. Quarta-feira a gente estava participando de um estudo com uns amigos de outro estado, que o versículo era o primeiro versículo do capítulo 13 de Mateus. Jesus saiu de casa, era antes das parábolas isso, era só um versículo. Jesus saía de casa e se assentava perto do mar. E aí começava a falar. Acabava aí, no versículo. E 1 hora e meia de ensinamentos dessa postura de Jesus. O quanto ele ensina sobre educação, no se sentar para ensinar, no estar perto do mar, o que é o mar, no estar na natureza, no sair de casa, o que é a casa, e aí casa enquanto reino celeste também, enquanto a gente precisa, e vários outros significados. Então, assim, é muito importante. É tanto que a Alcione, ela fala algo muito bonito sobre o Evangelho, dizendo que, eu achei até que eu encontrar aqui, que está marcado, dizendo que o Evangelho é um vasto caminho ascensional, a qual não podemos alcançar sem a aplicação de cada parte dele. Aqui eu encontrei. Tá marcado. Esse livro, olha como esse livro é importante. Ela vai dizer que chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Isso seria alguém que a gente vê que vivencia. E por isso é bonito. Porque falar, muitas vezes, é muito fácil. É tanto que Emmanuel, ele fala, num dos textos dele, que aquele que fala e ainda não aplica, mas ele está à porta, pelo menos ele está falando. Mas é como se ele tivesse preso, como se tivesse amarrado às portas de um santuário celeste e ainda não tivesse adentrado esse reino. E aí a gente vê a beleza e a importância dessa aplicação de todos os detalhes a qual ela fala. E aí nesse texto, eu tô de olho na hora, eu sei que tá acabando. E aí nesse Tem texto... 13 minutos ainda. Tem? Tá, pensei que tinha 3. E aí nesse texto, que fala de que faremos então do mestre,
Emmanuel vai falar que nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos ela se reveste de singular importância. E aí ele vai falar do que a gente tem feito de Jesus, né? E sobretudo porque a gente muitas vezes tem ido ao texto, e isso se aplica para tudo, se aplica para os textos da codificação, se aplica para o evangelho, que tem que tirar o espírito da letra, como Emmanuel ele vem falar até no Consolador, que muitas vezes a gente pega aquilo e coloca, em vez de tentar ir até o texto, né? Tentar se elevar, às vezes a gente tenta trazer ele para cá e deixar no nosso nível espiritual. Às vezes a gente tenta colocar o texto justificando questões nossas, querendo justificar vaidades, justificar tudo, criar questões nossas, em vez de fato, de coração aberto, de mente aberta, com o sentimento elevado, de fato, querendo aprender com Cristo. E é tanto que tem a fala, né? Aprendei de mim. E às vezes a gente não quer, a gente quer pegar e justificar. E aí é muito interessante porque as pessoas mais inteligentes são as mais capazes, né, de fazer isso, quando não tem esse sentimento no lugar. Tem até um exemplo no livro também, Renúncia. Percebo que tem uma falando de renúncia várias vezes aqui, que eu tô lendo segunda vez esse ano com os amigos. E tem um personagem em Renúncia que ele consegue fazer isso muito bem na primeira parte do livro. Não tô dando spoilers, mas ele consegue trocar, dizer assim que Jesus não disse que era para perdoar todo mundo, esse perdoai-vos uns aos outros. Na verdade, ele era aplicado a outro sentido. E aí ele disse que, inclusive, já estudou isso com um teólogo, né? E aí a gente vê o desvirtuamento, às vezes. Por isso que, às vezes, no estudo, sobretudo, a gente tem que ir muito despido dos nossos interesses, dos nossos egoísmos, das nossas vaidades. Por isso que a humildade é muito importante. E o querer, a vontade para aprender também. Porque para caminhar com Jesus, uma das coisas mais importantes é a vontade. A gente sabe que o amor, ele é fundamental, mas a disciplina precede o amor, diz Emmanuel. Então, para ter a disciplina, a gente precisa querer bem, ter a vontade, que vai preceder todos esses movimentos da alma. E aí, como a gente se pergunta, né? E aí Jesus vai dizer pra gente, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E tudo isso vai acontecer, não é se alguém disser, ó, Jesus é ótimo, mas se a gente entender e quiser de fato. Não adianta 1000 palestras, né? Não adianta 1000 livros, não adianta nada se a gente de fato não tiver despertado para essa realidade divina. E são realidades que por vezes são dolorosas, porque a gente ainda está preso a tantos, né? A gente está preso às vezes a tantos comportamentos que a gente tem reproduzido por séculos, que a gente encontra, a gente acha bonito, mas tem que ter essa vontade de parar, né? E, e mudar. É tanto que antes de Jesus teve João Batista. E João Batista ele convida como precursor, porque tem um motivo para João Batista ser o precursor. Tem um motivo para ele falar o que ele fala. E um dos convites principais dele, a figura dele, admiro muito, por vários motivos, mas sobre o convite, um dos principais dele, que vai ser muito importante para que Jesus consiga entrar nos corações, e que a gente tem que se perguntar se a gente já fez, é o do arrependei-vos. E esse arrependei-vos significa mudança de pensamento. Porque no grego está metanoia. E Amélia Rodrigues comenta, e quando se estuda, vê que ele está falando metanoia, que é basicamente mudar a mente, mudar de pensamento. Se a gente continuar indo para Jesus, querendo reproduzir os mesmos hábitos, ser a mesma pessoa e não mudar, a gente nunca vai entender Jesus se a gente se for para o evangelho com o mesmo pensamento materialista, como é que a gente vai entender algo que é eminentemente espiritual? Então, a gente tem que, de fato,
saber se despir de tudo isso, mudar a mente, saber como está indo para o texto, para poder, inclusive, entender, né, conhecer, meditar, sentir e a gente viver. E assim, emociona, Jesus emociona. Que é esse princípio que era o verbo, né? Que tá com a gente há tanto tempo esperando. E assim, o pessoal, vão, regeneração agora, né? Só agora, terceiro milênio, pandemia mundial e a gente lutando. Mas é a beleza de mudar. E aí é importante também, porque o testemunho ele vai fazer parte, o, o sacrifício ele faz parte de todos os movimentos de ascensão. Todos aqueles que souberam de fato negar a si mesmos e crescer e caminhar com Cristo. Mas nunca é um convite ao desânimo, à desesperança, à tristeza, como algumas pessoas podem achar. Pelo contrário, inclusive eu vi que o tema da última palestra de vocês eu não podia assistir ainda. Mas eu vi que foi bom ânimo, né? E aí a gente lembra do capítulo 8 de Boa Nova. Novamente Boa Nova. Que no capítulo 8, Bartolomeu. E quantos de nós, por vezes, inclusive na pandemia, nos comportamos como Bartolomeu? Conhecendo o Evangelho. E agora, conhecendo o Consolador Prometido e desesperançosos, né? Desesperançados, tristes, abatidos. E aí Jesus vem pra gente e faz: olha, tô aqui com boa nova. Já viste uma boa notícia não trazer alegria? Porque a perfeita alegria, inclusive, que São Francisco ele traz, não é uma alegria de alegria do mundo, né? É tanto que nessa diferença, Paulo de Tarso ele fala sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria cristã. A sabedoria cristã é diferente da do mundo. A sabedoria chamada de sabedoria do mundo não entende porque a gente está pregando um Cristo crucificado. Não entende porque a gente está pregando abnegação e devotamento, desinteresse, amor ao próximo e não só aos seus que você conhece, né? Não entende, mas a sabedoria cristã, essa sim, né? É tanto que ele vai dizer que nesse capítulo, é o primeiro capítulo, é o segundo capítulo da primeira carta aos Coríntios. Não, acho que é o segundo capítulo da primeira carta aos Coríntios. Ele vai dizer que para pregar o Cristo, a palavra do Cristo crucificado, para os gentios é loucura, para os judeus é escândalo, mas para nós, para aqueles que foram salvos, é poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí a gente sabe que Paulo de Tarso ele pode falar, né? A gente vê Paulo Estevão que é uma pessoa que tem lugar de fala para falar de Jesus, para falar testemunho, e que tinha uma conexão direta ali. E para a gente que entende agora um pouquinho da sabedoria cristã, a gente sabe que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ter resignação, ter fé. E isso tudo vai ser muito importante. E Jesus ele nos convida a tudo isso. E para concluir, nessa caminhada com Deus, caminhada com Jesus, a gente lembra que Jesus, quando ele tem uma das suas falas falando sobre o sermão profético, que é quando ele muda um pouquinho a sua forma verbal, ele fala diferente de como ele vem falando para todo mundo, e ele fala como um profeta, né? Com um vocabulário como se fosse de João Evangelista lá no Apocalipse, como um dos profetas do Antigo Testamento, e ele vai começar a falar dos sinais dos tempos, vai começar a falar dos dias que vão chegar, do sermão profético, que é uma linguagem, por ser profética, muito simbólica, né? É um pouco de entender, mas que estudando a gente vai entendendo, e com o Espiritismo a gente também vai... Emmanuel, ele ajuda a gente nisso. Ele vai falar para a gente o seguinte, que nesses tempos vão ser difíceis, vão ser dolorosos, e novamente a gente lembra que a cruz todo o tempo, nós temos nossas dificuldades, mas que os que tiverem na Judéia, ou seja, aqueles que tiverem já despertado para a palavra de Jesus, sabendo que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, os que tiverem nessa Judéia das ideias superiores, já que acordaram, já fizeram esse movimento, que subam para os montes. E Emmanuel ele ajuda a gente a entender isso,
que subir para os montes é a elevação do espírito. Todo momento que Jesus queria rezar, ele subia aos montes, como para simbolizar isso para a gente. Transfiguração foi no monte e vários outros momentos. Então ele chama para a gente, olha, quando tiver difícil, subam para os montes os que despertaram, né? De elevar o pensamento, de elevar o sentimento, sobretudo que a gente precisa tanto desse sentimento no estudo, na vivência. E a gente vai conseguindo. Lembrando que subir aos montes, né? Não é que a gente não possa agir na terra. É subir aos montes para se poder agir melhor no mundo. Isso vai ser muito importante. Jesus ensina como ninguém a gente isso. Então, um pouquinho que a gente pode pensar para contribuir aqui sobre caminhar com Jesus. Lembrando que é caminhando com Jesus, porque a gente começa, mas tem que ter a vigilância para continuar. Novamente, a lição da vigilância, que é inclusive o capítulo 21 de Boa Nova, esqueci até de falar, mas a lição da vigilância vai ser muito importante nisso, para que a gente permaneça vigilante e nesses tempos, sobretudo, que também depois do sermão profético, numa continuação, Jesus vai falar sobre um texto chamado Tempo de Vigilância, que ele vai nos conclamar a olhar, orar e vigiar. Sabendo que vai ser difícil, mas pessoal, atenção, né? Atenção aos que quiserem ser discípulos, para permanecerem nesse caminho reto. Obrigada. Um lema espírita, né? Orai e vigiai, né? E Isabela, lhe agradecer também. Eva já colocou aí um comentário também, em nome da direção, agradecendo por tantas reflexões, pelo dever de casa aí que você deixou para a gente, para quem está assistindo, para quem vai assistir posteriormente. E não só não só nos ensinamentos, né? Não só em aprender, não só em ler, mas principalmente, né? Em caminhar, continuar, né? Caminhando com Jesus, colocando em prática tudo o que está lendo aqui. Tenho certeza que essa é a parte mais difícil, né? Para nós. Importante. É tanto que quando a gente pensa que livros, que conhecer as coisas, saber, né, vai ser muito importante, mas a gente lembra que quando Jesus foi falar com Pedro para entregar ele as ovelhas, perguntou: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E daí fez: apacenta minhas ovelhas. Não perguntou a Pedro: Pedro, tens grandes filosofias? Pedro, sabes todas a Torá? Sabe toda a Torá? Pedro, isso. Não, perguntou só se Pedro amava, porque seria suficiente. Então, para a gente também, a gente tem que saber que vai ser o amor também, vai ser o sentimento. Vai ser isso, que é esse ágape, que é como se fosse a cruz também, que se eleva, né, verticalmente, que se une a Deus, e também é horizontal porque se espalha em toda a humanidade. Então, esse é um ensinamento para a gente, desse Pedro, tu me amas. Com certeza. E para nós, trabalhadores da última hora, né? Última hora. Quanto maior, né, os ensinamentos, maior a responsabilidade, né? Quanto mais eu sei, mais eu tenho responsabilidade para colocar aquilo em prática. Sim. Então, Isabela, obrigada pelos ensinamentos da noite, pelas reflexões. Cada um aí de casa vai pensar um pouco, né? Como eu posso continuar caminhando com Jesus, sempre no gerúndio, né? Sim, sempre no gerúndio. E obrigada, querida. Que Muito bom obrigada. ver os jovens espíritas, né? A juventude espírita ativa, né? Pelo menos assim saberemos, né? Não é à toa, né, que o Brasil é a pátria, né, espiritual aí. É um dos países mais importantes, né? Sim. Em torno do espiritismo. Não é o berço, né? Que foi Paris, Sim. e sim o Brasil. Então, assim, nada também, né, pegando uma ponte num gancho no que você falou, né, nada acontece por acaso, né? Então, nós temos sempre que saber tirar todo o proveito e toda boa lição para conseguir evoluir sempre, né? Lembrando e praticando os ensinamentos do Cristo. Acho que essa é a nossa maior função aqui, né? Evoluir sempre, né? Como dizia uma música, né? Tudo eu tenho que ligar a música. Por favor. Um dia todos nós seremos anjos. Eu amo E essa. é isso, evoluir. Obrigada, Isabela. Um beijo. Obrigada, Gratidão gente. pela casa, gratidão a todos, né? Toda a família Viana que assistiu.
E até a próxima. Espero que o mais breve possível, presencialmente, todos Se Deus vacinados, quiser. um planeta aí regenerado. Também, se Deus quiser. Um beijo, bom final de Beijo. semana. E Tchauzinho. família Viana, até sexta-feira que vem, se Deus quiser, com muito trabalho, com mais ensinamentos. Obrigada, Isabela. Obrigada. Tchau, Tchauzinho. tchau. Um beijo.